A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz no outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muitos temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Aqui o Senhor está nos mostrando que muitas vezes nós ainda somos infantis, crianças. Não podemos comer o alimento sólido, precisamos de leite, porque somos crianças, somos bebês espirituais. Muitas pessoas talvez digam assim: já faz 50 anos, 40 anos que eu sirvo a Deus. Amém, glória a Deus. Só que para Deus só conta os dias que nós vivemos na presença dEle. E muitos jovens que têm pouca idade, talvez já tenham muita experiência com o Senhor, porque vive cada dia na presença de Deus. E muitos jovens, hoje, já podem receber um alimento sólido da palavra de Deus. Não um leitinho, ou mingau. E o Senhor aqui, Ele está mostrando que aqueles que são maduros se sujeitam ao sumo sacerdote, que é Ele, que é Deus. Porque Ele mesmo, sendo Deus, quando se apresentou como filho, Ele foi obediente até a morte de cruz. E Ele cumpriu aqui na terra todo o seu sacerdócio. Ele cumpriu a sua missão. E todos nós estamos aqui na terra porque nós temos um alvo. Muitas vezes, quando nós perguntamos para as pessoas por que elas nasceram, elas respondem: porque eu tenho uma missão. Mas aí quando você pergunta qual é a missão, a pessoa não sabe responder. Então isso significa que nós somos aqueles que precisamos de leite ainda. Mas Deus, Ele quer que nós todos estejamos claros de qual é o objetivo de Deus com a nossa existência aqui na terra. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Ele. Nós viemos de Deus aqui nessa terra porque Deus tem um propósito para a espécie humana. Fazer de toda a espécie humana o seu reino, o seu povo, a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva. E para isso, os seres humanos precisam crer no Senhor e recebê-lo como Senhor e Salvador, porque Ele é o sumo sacerdote, que pode se compadecer de nós e perdoar todos os nossos pecados. Quando nós temos essa experiência, nós nascemos de novo. Nos tornamos um bebezinho espiritual. Recebemos o Senhor no nosso espírito. Passamos a fazer parte do povo de Deus. Aí o Senhor mostra: você quer crescer? Então você precisa da certidão de nascimento. Você precisa ser batizado para dentro de mim, do Pai, do Filho e do Espírito. Nas águas. Um testemunho público para o diabo que você é meu e que você vai reinar no lugar dele. Esse é o objetivo do batismo nas águas. Mas muitos não conseguem dar esse segundo passo. Quando eu era pequenininho, nenenzinho, eu já fui batizado. Esse batismo nas águas de bebê não existe na Bíblia. Esse é um fermento da religião que inventou. Para que
quando o bebezinho nasce, aquela pessoa já receba a ideologia que ela é daquela religião chamada de igreja. Isso não existe na Bíblia. Batismo é para quem crê, não é para quem não crê. E bebê não crê. Por isso que a salvação e o batismo é para aqueles que já não são mais crianças, não são mais inocentes, que entendem a diferença entre o pecado, o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que é do diabo. Aí não é mais criança, independente da idade biológica. Mas uma vez que nós cremos, nós damos esse testemunho, então nós damos um passo além. Mas muitos param nesse segundo passo, porque muitos, milhares, conhecem o Evangelho, a palavra de Deus, por meio de algum grupo religioso com nome de igreja. E aí ele ouve o Evangelho, crê no Senhor, recebe o Senhor e é batizado para dentro do nome do Senhor Jesus ou para dentro do Pai, do Filho e do Espírito, que é o Senhor Jesus. Só que quando ele sai das águas, às vezes ele recebe até uma carteirinha. Agora você é da igreja fulana de tal, mas aquela igreja fulana de tal não é a igreja, o corpo de Cristo, é uma denominação, é uma religião, é um grupo religioso. E aí, porque ele é infantil, ele acha que ele é daquela igreja que não existe na Bíblia. Mas ele foi batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Se fosse para ele pertencer a alguma denominação, como na minha experiência, eu nasci num lar batista, ouvi o Evangelho lá, e quando eu tinha 12 anos eu ouvi, criei e eu fui batizado para dentro do Pai, do Filho e do Espírito. Após o batismo, eu sou da igreja batista. Essa igreja não existe na Bíblia. Mas você é bebezinho espiritual, você não entende as coisas de Deus. Como é que eu faço então para me deixar de ser bebezinho? Você tem que comer a palavra de Deus e beber o Espírito. É assim que as pessoas se desenvolvem. Já nasce, já tem que mamar, já tem que beber, já tem que comer, já tem que se alimentar, tem que respirar. Se continuar respirando normalmente e se alimentando adequadamente, vai se tornar uma pessoa adulta, um homem, uma mulher adulta. Pronto. Como é que eu faço isso no Espírito? Você precisa ler e orar. Se você ler e orar a palavra de Deus, você vai crescer e você vai amadurecer. Aí você vai entender as coisas que você foi manipulado e aquilo que era verdade. E aí você abandona as coisas que era da manipulação e retém a verdade. Retém a salvação, retém o batismo. Então, quando nós deixamos de ser crianças, nós deixamos de defender um partido político religioso com nome de igreja, seja ela qual for. Batista, católica, metodista, seja lá o nome que as pessoas derem para aquele grupo. Porque você não é mais criança, você não está aqui para defender um partido político religioso. Você está aqui para viver e experimentar e defender todo o povo de Deus, os filhos de Deus que têm a vida de Deus, independente se ela se reúne em algum grupo cristão ou não. Aí mostra que você já amadureceu um pouquinho, que você já não é mais criança. Que você sabe que você é que é a igreja. Você não vai a um salão de reunião, um templo com uma cruz, falando que você foi à igreja. Se você ainda vive dessa maneira, você é um nenenzinho. Se é que você tem a vida de Deus dentro de você. Mas quando você reconhece todas as pessoas que têm a vida de Deus como parte do reino de Deus, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, e que você é parte desse conjunto, e que Jesus, que é Deus, ele é o pastor dessa igreja, desse rebanho, e está dentro de cada um que creu, aí eu acho que você já começou a engatinhar e andar, sozinho, porque você entendeu a revelação da palavra de Deus. Quando você entende que Deus é Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Espírito Santo, e que é um único Deus, com certeza a sua comunhão com Deus já aumentou bastante, porque você tem conhecimento da palavra de Deus. Há um só Deus, a palavra diz. Aí se você fica interpretando que tem um Deus que é pai, outro que é filho, que tem a força ativa de Deus, que é o Espírito, e são coisas separadas, é porque você ainda é bebê espiritual. Você não conhece a palavra de Deus. Mas se você ler a Bíblia, você vai amadurecer. Se você tem a vida de Deus, eu já crio no Senhor, eu sou um servo de Deus, e você ainda pratica idolatria, você é um nenezinho espiritual. Você não está lendo a palavra de Deus, porque se você lê a palavra de Deus, você nunca mais será idólatra. Você nunca mais vai se curvar diante de uma imagem de escultura ou de algum homem. Ou prestar reverência com o objetivo de adoração, de divindade diante de qualquer pessoa.
porque você conhece a palavra de Deus. Então são sintomas e são aspectos que mostram se nós já somos bebezinho, igual está falando aqui em Hebreus, ou se nós já somos pessoas adultas. O que Deus espera? Que nós deixemos de ser crianças e sejamos sacerdotes de Deus, aonde Ele é o sumo sacerdote das nossas almas. E exercitemos o nosso sacerdócio. Qual que é a função do sacerdote? Levar as pessoas para Deus e trazer Deus para as pessoas. E os sacerdotes não tinham um partido político separado, eles todos eram sacerdotes. Então Deus hoje quer revelar o mistério dele, que ele é Deus, que ele é Cristo. E ele quer revelar o mistério da igreja, que são todas as pessoas que têm a vida de Deus como corpo de Cristo. Se nós não temos isso, nós ainda somos bebês espirituais. E à medida que nós vamos ganhando da palavra, nós somos batizados nas águas, nós entramos na comunhão do Espírito, reconhecemos todos os filhos de Deus como nossos irmãos, entendemos que nós somos a igreja, o corpo de Cristo, abandonamos toda sorte de idolatria e servimos a Deus. Eu sou um pecador, o pior deles, mas eu tenho certeza que cada dia que eu vivo na comunhão, a minha vida ela é menos errada. Porque nós vamos ser errados até o dia da nossa morte, até o dia do arrebatamento. Porque a natureza de Satanás age dentro da nossa carne, do nosso corpo, em todos nós. Por isso que nós somos pessoas más e pessoas boas. Agora essa balança, ela vira de acordo com que você tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus, a carne aparece. Você vive na comunhão com Deus, o Espírito aparece. Então se cada dia nós colocarmos o peso no lugar certo da balança, nós vamos viver uma vida de maturidade espiritual. E o sumo sacerdote do livro de Hebreus vai exercer o seu senhorio em nós. Isso é voluntário, porque você não é obrigado a crer. Lá na pregação do Evangelho é dito, quem crer, quem quiser, não quero, não acredito, não tem problema, tem um lugarzinho reservado para você, o lago de fogo junto com o diabo e os seus anjos, mas Deus não fez o homem para ser colocado lá. Mas se o homem escolher isso, ele vai para lá. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos ajudar a crescermos e deixarmos de ser crianças. Senhor Deus Todo-Poderoso, com certeza, Senhor, todos nós ainda temos coisas de criança no nosso viver espiritual. E nós queremos ser crianças na pureza, na singeleza. Mas nós não queremos ser crianças com respeito à questão da maturidade espiritual. Revela, Senhor, cada dia a Tua palavra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Vamos ser sacerdotes. Tinha idade para ser sacerdote. Não podia ser com 12 anos. Se eu não me engano, era 20 anos para cima que a pessoa poderia exercer o sacerdócio. Pois é, tem idade, tem maturidade. Que o Senhor possa nos ajudar a atingir essa maturidade. Amém.